Frieza espiritual é o que eu quero tratar nesse vídeo. Talvez você tá rolando aí seu feed do YouTube e provavelmente olhou para essa legenda e se interessou pelo assunto. É um assunto que nós temos que tratar no meio cristão justamente porque se popularizou a tal frieza espiritual, mas muitas vezes ela é mal entendida por grande parte dos cristãos, por grande parte principalmente dos jovens, que esse tema se popularizou justamente no meio da juventude, e é um tema bastante recorrente que a gente pode observar e ver nos nossos dias atuais, que muitos jovens comentam: eu estou passando por isso, eu estou passando por uma frieza espiritual, que eles chamaram, e esse termo se popularizou bastante nos últimos anos por conta das redes sociais. E é um tema que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Então, se você está passando aí, já deixa o seu like, então compartilha para mais pessoas que necessitam desse conteúdo, que é um conteúdo muito importante nesses últimos dias. Antes, eu quero deixar um texto que trata bastante sobre essa dificuldade, sobre essa batalha que nós cristãos enfrentamos diariamente. Então, eu quero deixar esse versículo. 2 Coríntios 12, o versículo 9 diz assim: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Paulo, ele foi um dos homens principais para a pregação e a propagação do evangelho em todo o mundo, e nem Paulo conseguiu ficar ausente de passar por momentos em que a fé dele passou por conturbações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a frieza espiritual, como a gente já está nomeando, é que a frieza espiritual nada mais é do que uma confusão, uma batalha, uma dificuldade que nós enfrentamos de manter firme nossos sentimentos por oração, pelo jejum, pela leitura da palavra. É comum que nesse período de frieza percamos o ânimo para orar, percamos o ânimo para ler a Bíblia, percamos o ânimo para fazer aquilo que temos que fazer como cristãos, nossas obrigações básicas. Então, basicamente, é uma confusão que tira um pouco da nossa energia para realizar e fazer tudo isso. E a frieza espiritual na vida de Paulo foi justamente uma confusão que ele teve muito grande, com todo o espinho na carne ali, que alguns entendem muitas coisas sobre, mas não convém ao vídeo falar ou debater sobre o que era, mas sim a fala de Paulo, reconhecendo que a graça de Deus é o nosso maior combustível e é o nosso maior sustento que temos em nossas vidas. O cristão que está passando por esse momento, o cristão que está enfrentando esse momento de conturbação, já que normalmente nesse período a gente não tem ânimo para ler, a gente não tem ânimo para buscar, a gente não tem ânimo para se dedicar firmemente e constantemente naquela talvez busca que um dia a gente já teve. Acaba que a confusão nesse período é muito comum e perturbadora para muitos de nós, porque se perde o ânimo e muitas vezes a emoção daquilo. Quando algum momento a gente prova, algum momento a gente vai lá e sente a graça de Deus naquele momento, tudo algum dia, muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: mas eu não consigo chorar mais, eu não consigo mais sentir o ânimo que eu sentia lendo a Bíblia, eu não consigo mais sentir o prazer que eu senti uma vez que eu já orei, e hoje em dia eu não sinto mais quando eu oro. A frieza espiritual ela é justamente problemática por conta disso, porque o prazer, o desejo naquilo que um dia foi tão glorioso, tão prazeroso para nós, some, simplesmente desaparece. A oração que um dia foi fervorosa, que um dia foi aquele momento de choro, de alegria, de manifestação ali da presença de Deus, se torna um momento vazio, um momento em que as palavras não saem, um momento em que as palavras elas parecem estar emperradas,
uma leitura que a gente chorou ao ler versículo, estudando, descobrindo a coisa sobre o contexto, sobre isso, sobre aquilo, Deus falando com a gente, mas na frieza espiritual quieta tudo e tudo parece ter ali um fechamento para o nosso entendimento. Parece não fluir o entendimento, a compreensão do texto parece que não vem, parece que Deus não está falando, mas a solução para a frieza espiritual e o que ela nos ensina é que servir a Deus não pode ser resumido apenas em emoção, não pode ser resumido apenas em um momento simples que passa, pois se nossa serventia, se nossa devoção for resumida em emoções, em um momento de alegria, desistiremos fácil. Nossa caminhada vai ser breve justamente porque a caminhada com Cristo, ela terá seus momentos de alegria, seus momentos de prazer, mas também justamente terá seus momentos em que não terá sentido algum na oração, em que a alegria não será mais algo tão presente. Mas justamente Paulo, nessa oração em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele compreende que servir a Deus não se resume apenas em emoção, servir a Deus não se resume apenas em ir ao culto e alegrar-se ali. Não estou dizendo que isso não faça parte, obviamente faz parte, mas o que eu estou querendo dizer é que não vai se resumir apenas nisso. E um dos ensinamentos que esse momento que a gente passa, chamado frieza espiritual, vem para nos ensinar é que a disciplina, a resiliência da fé é muito mais importante do que as emoções que nós sentimos em nossa caminhada cristã. O que eu quero dizer com isso é que muitas emoções que sentimos não podem definir nosso relacionamento com Deus e nossa serventia. Se formos movidos por emoção, quando a alegria passar, nossa fé também passou. Quando o momento de ânimo para ler a Bíblia toda em um ano passar, nossa fé também passou. Mas a disciplina, a resiliência e o reconhecimento, principalmente e fundamentalmente, são os combustíveis para enfrentar esse momento tão conturbado e tão difícil. Paulo, ele enxergou a iluminação de que é nesses momentos que Deus vai se aperfeiçoar em nossas vidas. É nesse momento em que a graça, em que a misericórdia de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas vidas. É nesse momento em que a gente não entende, em que a gente não compreende, em que a gente não enxerga, em que a gente não sente como um dia sentiu, que Deus vai se aperfeiçoar em nossas vidas, justamente porque é nesse momento que, se servimos a Deus de verdade, Deus irá se aperfeiçoar. Por quê? Porque nós iremos orar mesmo sem vontade. A frieza espiritual costuma tirar a vontade de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar, de se dedicar a Deus em seus momentos. Mas a solução é reconhecer justamente isso, que mesmo sem vontade de orar, eu necessito orar. Que mesmo sem vontade de ler, eu necessito ler. Que mesmo sem vontade de jejuar, de me levantar pela madrugada, mesmo sem vontade de estudar a Bíblia por um momento específico do dia, minha fé não é resumida em emoção. Minha fé é certeza. E a minha certeza não está firmada em uma emoção temporânea. Ela está firmada em uma disciplina e consistência e reconhecimento de que a graça de Deus é o único combustível que eu tenho para me manter de pé. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.